Rejeitado pela mãe, ele foi morar numa casa abandonada. E o que encontrou lá mudou toda a sua vida. Você já ouviu falar da sabedoria da ostra? Nós veremos como um jovem menino pode aprender uma grande lição ao imitar esse pequeno animal. Gustavo era um jovem menino de apenas 13 anos, que de repente se viu numa situação muito difícil para sua idade. Sua mãe, que era alcoólatra e muito problemática, o mandou embora de casa porque seu novo namorado, um homem violento e viciado em drogas, não gostava dele. Ele se viu então numa situação muito difícil para sua idade, pois não tinha para onde ir. Mas, apesar do medo e da profunda dor de ser abandonado pela própria mãe, procurou ser forte e corajoso. Ele sabia que continuar ali seria ainda mais arriscado, pois o namorado de sua mãe era um homem muito violento. A vida com sua mãe já não era fácil, pois por causa do álcool, ela era uma mulher muito problemática e isso fazia passar por muitas dificuldades. Por isso, ele sabia que mais cedo ou mais tarde, aquilo acabaria acontecendo. Gustavo saiu então pelas ruas da cidade, triste, pensativo, carregando apenas algumas poucas roupas e tentando encontrar algum lugar onde pudesse ao menos passar a noite. Depois de caminhar por um tempo, ele encontrou uma pequena casa abandonada, aparentemente caindo aos pedaços, mas ele resolveu entrar e ver se poderia ao menos passar aquela noite ali. Ao entrar na casa, reparou que apesar de estar deteriorada por fora, daria para passar a noite ali. E vasculhando a casa, ele encontrou em um dos cômodos algumas velhas caixas de papelão que poderiam lhe servir de colchão e o livrar do chão frio daquela noite. Assim, Gustavo chegava ao fim daquele dia tão difícil e angustiante, sentindo-se tão abandonado quanto aquela velha casa. Ele sabia que dali em frente seria somente ele e Deus, e depois de derramar muitas lágrimas em silêncio, adormeceu. No dia seguinte, ao acordar, Gustavo pôde ver mais claramente o que havia na casa. Percebeu que poderia até pegar parte daquelas caixas de papelão e vendê-las para conseguir algum trocado para ao menos se alimentar naquele dia. E ao revirá-las, percebeu que entre elas havia uma caixa ainda lacrada e com algo dentro. Ele ficou surpreso e curioso para saber o que havia nela. Mas ao abri-la, Gustavo teve uma surpresa tão grande que mal podia acreditar no que via. Era uma caixa cheia de dinheiro. Assustado e ao mesmo tempo contente, ele se perguntava como aquele dinheiro havia parado ali. Mas também pôde notar que, como havia muita poeira por cima das caixas, fazia muito tempo que alguém não andava ali. Então, como não havia nenhuma explicação, ele resolveu pegar o dinheiro e guardá-lo num local mais seguro e esperar alguns dias para ver se alguém viria procurar por ele. Mas como não tinha nenhum dinheiro no momento nem para comer, Gustavo resolveu pegar algumas notas, mas apenas o suficiente para matar sua fome. Foi então ao mercado da cidade para fazer sua primeira refeição após ter sido expulso de casa por sua mãe. Ele estava realmente com muita fome. Depois de comer, ele caminhou na feirinha da cidade e resolveu comprar mais algumas frutas para comer durante o restante do dia. E numa das bancas de frutas, ele acabou conhecendo um casal de idosos que tiveram muita pena dele. Eles perguntaram por que o menino parecia assustado e sozinho. Então Gustavo lhes contou toda a sua história. Eles ficaram profundamente comovidos com a história do menino e sentiram que não poderiam deixá-lo nas ruas sem rumo. Resolveram então convidá-lo a passar ao menos um tempo com eles em sua casa. Eles eram um casal de idosos sem filhos e cuidavam apenas um do outro na vida. Moravam um pouco afastados da cidade e viviam do que plantavam no seu quintal. Uma parte comiam e a outra parte vendiam ali na feirinha. Gustavo aceitou o convite do casal de idosos e disse que precisaria apenas pegar suas roupas para ir com eles. E assim fez. Gustavo resolveu que iria deixar a caixa ali mesmo, mas que todos os dias viria para ver se as coisas na velha casa continuavam do mesmo jeito. E sempre que vinha à feira com o casal, ele corria até a casa para ver se tudo estava como havia deixado. Assim, depois de alguns meses, Gustavo percebeu que provavelmente quem abandonou tudo aquilo ali não voltaria mais. Então ele decidiu colocar tudo em uma mochila e levar para a casa do casal que o acolheu. Ele resolveu não contar a eles sobre o dinheiro, ao menos por um tempo, o guardando num local bem seguro no quarto em que dormia. E assim, Gustavo seguia levando uma vida simples com um casal de idosos, os ajudando no trabalho e em casa, comendo o que eles comiam e levando uma vida simples juntos. Aquela era a primeira vez na vida que Gustavo sentia-se amado de verdade, pois sentia que alguém realmente se importava com ele. O casal gostava cada vez mais do menino
e os laços entre eles foram ficando cada vez mais fortes. Eles decidiram que seria bom que Gustavo voltasse a estudar, pois ainda era muito jovem e tinha uma vida inteira pela frente. Conversaram então com ele e lhes disseram que o apoiariam no que fosse preciso e no que pudessem. Sua mãe legítima nunca o procurou depois de expulsá-lo de casa, e ele não tinha informações dela, mas sempre pedia a Deus que a libertasse dos vícios e o que livrasse do sofrimento que passava. Assim, Gustavo voltou a estudar e seguia a vida razoavelmente feliz por, apesar de tudo, ter ao seu lado duas pessoas tão amorosas que o acolheram e que eram para ele como uma bênção de Deus. Mas ao mesmo tempo, ele convivia com a dor de ter sido abandonado pela própria mãe, e isso às vezes o roubava o riso. Mas como forma de fugir daqueles sentimentos negativos, Gustavo mergulhava nos livros e nos estudos. Passou a amar cada vez mais ler e estudar, e por isso na escola passou a se destacar como um dos melhores alunos, a quem até mesmo os professores admiravam. 5 anos depois, quando Gustavo completou 18 anos, seu relacionamento com seus pais adotivos havia se tornado tão forte que eles sentiam-se como se fossem da própria família. Ele agora havia terminado o colegial e crescia nele a vontade de continuar estudando e cursar um ensino superior. Gustavo tinha o forte desejo de estudar medicina, pois queria muito ajudar outras pessoas em dificuldade, assim como ele foi ajudado quando mais precisou na vida. Então chamou seus queridos pais adotivos e lhe contou que essa era a sua vontade. Eles se orgulhavam muito da pessoa que aquele menino que eles decidiram ajudar estava se tornando. Porém, se entristeceram naquele momento por não poder fazer mais e não poder pagar uma faculdade para ele. Mas antes que eles se explicassem, Gustavo os contou sobre o segredo que havia guardado durante todo aquele tempo. Pediu-lhes que não ficassem magoados por ele ter escondido isso por tantos anos. Disse que fez isso pois tinha medo de quem deixou o dinheiro ali, seja lá quem fosse, aparecesse à procura do dinheiro pela cidade, e caso isso acontecesse, ele devolveria tudo como havia encontrado. E que também era feliz e grato a Deus pelo pouco que tinham em casa, mas que aquilo sempre foi muito mais que o suficiente para ele. Mas que agora, 5 anos depois, como tudo estava exatamente do mesmo jeito, ele percebeu que aquele dinheiro poderia ser usado para ajudá-los numa boa causa. Queria usá-los para dar um pouco de descanso a eles e pagar seus estudos, pois esse era o maior sonho daquele momento. Seus pais adotivos ficaram muito surpresos com tudo aquilo, pois jamais imaginaram que Gustavo estivesse guardando uma quantidade tão grande de dinheiro durante todo aquele tempo. Mas por fim, o entenderam e o apoiaram muito a usar aquele dinheiro para algo que seria tão proveitoso para ele no futuro. E que o admiravam muito, pois qualquer jovem na situação de Gustavo poderia ter gasto tudo no pior modo possível. Ele então os agradeceu muito pelo apoio e lhes disse que aquilo era muito importante para ele. Assim, muito feliz e empolgado, ele deu início aos seus estudos numa boa universidade de medicina. Seriam anos de muita dedicação e estudos, mas ele estava determinado a realizar seu maior sonho na vida. Assim, 6 anos depois, Gustavo estava formado em medicina. E a partir daquele dia em diante, aquele menino que tanto havia sofrido na vida e sido expulso de casa pela própria mãe, agora era conhecido como Dr. Gustavo. Ele era muito grato e reconhecia que todo o sofrimento pelo qual passou havia se transformado em bênçãos de Deus em sua vida. Logo ele começou a trabalhar em um grande hospital e, apesar da idade, havia se tornado um profissional muito respeitado por todos os médicos que trabalhavam com ele. Gustavo também decidiu procurar sua mãe biológica, a quem ele já havia perdoado no coração para saber como ela estava. Ele a encontrou doente e sozinha. O homem por quem ela o havia trocado já não estava com ela. Ao vê-lo, ela chorou amargamente e lhe pediu perdão por tudo que lhe havia feito na vida. Mas Gustavo lhe deixou claro que não guardava mágoas dela e que estava ali para ajudá-la. Disse-lhe que dali em diante cuidaria dela e procuraria os melhores tratamentos possíveis para ela. Que apesar de todo o sofrimento que passou, Deus nunca o havia abandonado. Muito pelo contrário, ele lhe abriu portas na vida que o permitiram estar ali hoje para cuidar de sua mãe e ajudá-la no que fosse preciso. E por isso ele era muito grato. Gustavo, assim como uma ostra que produz uma pérola, a partir de um grão de areia que a fere e a faz sofrer, encontrou sabedoria e forças para transformar aquilo que tanto lhe feriu em uma bela pérola, o perdão e o desejo de ajudar o próximo em seus sofrimentos. Gostou do tour por essa história? Deixe seu like, inscreva-se no canal e deixe seu comentário nos contando sua opinião. Um forte abraço e até a próxima!